Meus irmãos e irmãs, boa noite, a graça e a paz de Cristo. É bom estar de volta. Hoje vamos continuar parte do que a gente tinha iniciado ontem. Ontem nós usamos os slides, foi praticamente ali numa percepção quase de, não sendo tão técnico, mas quase sendo uma aula. Ao final do nosso encontro aqui, algumas pessoas mandaram algumas perguntas, eu respondi todas elas que me perguntaram, e também da satisfação de poder servir, de estar de volta, uma comunidade que eu tenho um apreço grande, pastor Fabiano, um colega de ministério, um irmão amado, e que sempre que a gente tem possibilidade de auxiliar, estaremos aqui sem nenhum problema. Os irmãos ficaram preocupados comigo no meu retorno, né? O Edson entrou em contato comigo, pastor, chegou, como é que está? Olha, irmão, não se preocupe, eu chego tranquilo, viu? Eu vim sem carro ontem e hoje, mas fico tranquilo. Chego aqui, pego o metrô, Joana Bezerra, Pelópidas, é longe, mas eu chego. Não fiquem preocupados, eu chego em casa. E aí foi o Edson perguntando, chegou? Tirei uma foto de casa, cheguei. Então, eu agradeço pela preocupação, né, que nunca foi diferente. Desde o momento que eu conheci o pastor Fabiano, comecei a participar aqui, dando aula nos cursos. E eu queria hoje fazer o nosso momento hoje vai ser mais expositivo, como a gente tinha combinado. O momento de ontem foi um momento em que a gente trabalhou muito mais a questão conceitual das heresias. Pelo menos a minha impressão, foi que foi muito bacana, muito participativo. Depois a gente fez algumas perguntas. O pessoal perguntou também. Eu queria rapidamente, mas muito rápido, por conta do nosso tempo aqui, tentar passar em um pouco do que nós comentamos ontem. Primeiro, é que o contexto do primeiro século, ou seja, ali por volta do ano 30, ano 33, 34, 35, no nascedouro da igreja, já é um contexto de perseguição. Primeiro, o contexto de perseguição é a perseguição dos próprios judeus. Depois, essa perseguição é intensificada pelo Império Romano. É nesse contexto que surgem as primeiras questões das heresias. As heresias que ainda não eram muito organizadas, elas surgem. E aí eu até usei o exemplo com o irmão aqui, perguntando, se o senhor estivesse lá no primeiro século, e o senhor tivesse que decidir entre criar um documento, escrever um documento, que cristalizasse as crenças da igreja, ou tivesse que fugir da espada do Império Romano, o que é que você faria? É óbvio. Então, a igreja durante algum tempo, estou refazendo, né, a parte de ontem, a igreja durante algum tempo viveu com alguma incerteza teológica, ela viveu, porque a preocupação era outra. Com o passar do tempo, esses desafios foram ficando identificados. Falamos ontem de 3 desafios. Alguém lembra os 3 desafios? Um desafio intelectual, físico, cultural. Intelectual, físico e cultural. O desafio físico era a perseguição. O desafio cultural, ela era continuar sendo um caminho singular, sem se parecer com o judaísmo e sem se comprometer com a imoralidade. E o terceiro desafio era o desafio intelectual. Aí o irmãozinho que estava lá atrás, camisa rosa, e qual era o desafio intelectual? Era transformar as crenças em documento. Isso aconteceu posteriormente. Primeiro, qual foi o documento que a gente falou ontem? Primeiro documento, primeiro século, Didaquê. Mas na frente, avançou um pouquinho com os credos. O primeiro credo foi o credo apostólico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Avançando um pouquinho mais, surgiu então 3 medidas urgentes. Isso tudo está no slide, depois vocês vão rever, estou só repassando. Depois do credo surgiu o cânon, que era a reunião daquilo que a igreja tinha como compreensão de fé. Estou só repassando. E a apostolicidade, que eram os homens, os apóstolos mesmo, não é os de hoje não, é os da Bíblia. Os de hoje não, é os da Bíblia. Então esses apóstolos da Bíblia foram os homens que Deus incumbiu de notificar a igreja, exortando, admoestando e encorajando.
As 3 epístolas de Paulo e mais epístolas gerais ajudaram em muito a igreja, porque você tinha a infraestrutura romana, que facilitava o translado de um lugar para o outro, você tinha a língua grega, que facilitava. Você imagina, se eu estivesse aqui hoje falando inglês, você entenderia o quê? Talvez alguns entenderiam, a maioria patavina nenhuma. Então a língua facilitou muito. Então eles tinham a infraestrutura romana, eles tinham a língua grega e tinha a compreensão religiosa, que tinha sido um legado do judaísmo. E uma outra coisa que nós falamos, que é um conceito às vezes invertido, é que a gente parte do pressuposto de que a heresia pressupõe incredulidade. Falamos sobre isso ontem, não pressupõe. Por que a heresia não pressupõe incredulidade? Porque o herege, ele é crédulo, ele só crê de maneira errada. A prova disso é que Tiago, falando sobre a ideia de fé e obras, ele vai citar Satanás, dizendo que inclusive Satanás crê. Está lá no texto de Tiago. Satanás crê, e ele crê como? Estremecendo. Então não confunda heresia com ateísmo. Ateísmo é uma coisa, heresia é outra coisa. Ateísmo é um modo operandi muito ligado à questão filosófica. O ateísmo está ligado à questão de ensinos. E uma outra máxima que a gente também viu ontem, estou repetindo, é que o perigo da heresia, ele é de fora para dentro ou de dentro para fora? Sempre dentro para fora. Esse é um princípio que vai ser retomado hoje na exposição de Judas, que a gente vai começar agora. Esses conceitos todos aparecem em Judas. Então qual era o nosso propósito? Era montar o alicerce. Ontem montamos o alicerce, você já tem a ideia, o conceito. E hoje a gente vai tentar levantar as paredes e colocar o telhado em cima, porque se chover não molha as coisas que estão lá dentro. Então vamos levantar as paredes, colocar a telha em cima. Então a gente tem a fundamentação teórica ontem e agora a fundamentação prática, o texto bíblico. Abra sua Bíblia aí na epístola de Judas. Esse Judas, ele era um dos irmãos de Jesus, porque ele se identifica aqui no começo da epístola como irmão de Tiago. Essa carta é escrita para um grupo de irmãos que estão fora do ambiente onde o cristianismo estava se difundindo. Então é uma carta escrita para irmãos que estão fora do ambiente da Palestina. Então você imagina, vocês moram em Prazeres, e aqui vocês vivem sobre o raio da IBG. Vocês sabem o que acontece com a igreja, tem divulgação, tem isso. Mas tem irmãos que moram distante da IBG. Esses irmãos precisam também ser informados do que está acontecendo aqui. É mais ou menos, eu estou aqui trocando por miúdos, deixando mais prático, o que acontece? Esses irmãos precisavam ser informados dos desafios doutrinários que a igreja estava enfrentando, além do ambiente da Palestina, que nesse sentido era tão ameaçadores quanto. Judas escreve a carta, só que Judas não só escreve a carta. Judas identifica quem são esses caras. Irmãos, a heresia é tão sério que a gente não pode ter pudor em falar de heresia. E eu disse ontem, o pastor Fabiano é meu amigo, se não for a dinâmica dele eu respeito, mas na igreja a qual eu pastoreio, herege eu dou nome, porque esses caras não têm o mínimo pudor em enganar, em ludibriar. Se a pessoa concorda ou não, é um direito que lhe assiste. Não parte de um pressuposto de achismo, parte de Paulo. Paulo, quando recomenda a Timóteo, vai dizer: olha, tratem Himeneu e Alexandre, porque eles foram como um câncer para mim. Então alguns hereges, dado ao mal que eles trouxeram à igreja, tratados pelo nome, mas não pode tratá-los pelo nome. Eu estou num ambiente que, embora eu sou muito bem recebido, mas eu respeito. Então a gente vai tratar a ideia, e aí você vai poder captar alguma coisa. Vamos lá? Verso 1: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. Amados, embora eu estivesse muito ansioso para lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé. O princípio que Judas estabelece aqui
é que inicialmente ele escreveria sobre salvação, ou a comum salvação. Ele agora vai falar sobre batalhar pela fé. A expressão aqui é uma expressão que, embora o termo você não está muito associado, mas a ideia você conhece. Já ouviu alguém falar sobre apologia? Disse, fulano está fazendo apologia a isso, aquilo. Apologia é uma defesa daquilo. Qual é a defesa que Judas pede que os irmãos façam? A defesa da fé. Irmãos, quando a gente fala em defender a fé, nós não estamos dizendo que Deus não possa fazê-lo, não. Mas quer dizer que nós temos as armas necessárias para contrapor esses ensinos que quase sempre são nefastos. O herege, ele tem compromisso com práticas e ensinos de origem, eu disse muito claro ontem, demoníaca. No final da epístola, eu quero deixar isso muito claro, que é preciso separar o desanimado, o incrédulo, temporariamente incrédulo, o duvidoso do herege. O herege é convicto, ele sabe o que ele está fazendo, e é preciso a igreja deixar de ser ingênua e deixar de ser inocente. É dizer assim, será? É claro, meu irmão, é claro, porque não são irmãozinhos como nós temos nas nossas igrejas, simples, humildes, que amam a Deus, não. Isso parte de pessoas que têm carisma, que têm simpatia, e que ele vai denunciar aqui. Ele disse que esses homens, eles se infiltraram como? Falamos ontem. Eles se infiltraram como? Verso 4. Dissimuladamente. Essa ideia de infiltração nos faz lembrar o primeiro conceito de ontem. Qual é o conceito? A heresia sempre parte de dentro. Esses caras estão começando a fazer de dentro. Falamos ontem um pouquinho do conceito que a gente levantou ontem, de que a heresia é como se fosse um cavalo de Troia. Lembra de Troia, na mitologia grega, aquela cidade indestrutível? Como é que consegue se destruir Troia? É com um presente, um cavalo onde dentro estavam os inimigos. Eu tenho a impressão que os maiores desafios da igreja, talvez não sejam os de fora, são os de dentro. Porque os de dentro, eles quase sempre dissimulam piedade. Perceba, as 13 cartas de Paulo, eu estou tirando aqui as 3 pessoais, Filemão, Tito e Timóteo, as 2, 4, ficam 9. 9 cartas são eclesiais, cartas para as igrejas. Paulo sabe que se ele não cuidar da igreja, não exortar a igreja, não admoestrar a igreja, o que ele já tinha dito lá em Atos 20, quando ele se despede dos anciãos e presbíteros de Efésios, lá em Éfeso, quando ele vai se despedir, ele vai dizer, eu estou saindo, mas eu sei que virá lobos. Então esse cuidado eclesiológico que nós temos que ter, mas que a igreja também faz parte disso. Como? Sejam prudentes. Avaliem. Olhem o texto. Observe o que está sendo dito. Não engula tudo o que lhe diz. Pergunte, prove, queira saber. Seja prudente, seja curioso, vá atrás da informação. E é esse conceito que ele vai dizer aqui. Verso 4, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Era um comportamento libertino. Estava um tempo desse lidando com a expressão libertinagem, que ele também usa aqui, Judas usa, e talvez seja a ideia, e ele vai levantar isso depois, porque só no começo da carta você percebe isso, depois ele vai aumentando a ideia, e você percebe claramente, quase toda corrente herética está associado com imoralidade sexual, quase todas.
Já perceberam que várias distorções de práticas heréticas que acontecem no entorno da igreja, às vezes tem uma relação direta com sexualidade, com sensualidade, pessoas que abusam do poder que tem sobre as outras. Irmãos, a manipulação religiosa é muito mais intensa do que você imagina. Tem gente que manipula religiosamente e obtém da pessoa o que ele quiser. Por quê? Porque ninguém vai se opor a Deus. O cara está falando em nome de quem? De Deus. Deus disse que eu vou lhe purificar se eu me deitar com você. Eu sou o instrumento para lhe purificar. Olha a cabeça. A gente olha assim, irmãos, a gente não tem noção do poder maléfico da influência religiosa mal administrada na mente, porque lida com pessoas às vezes que têm carência, pessoas que têm dificuldade, questões emocionais, às vezes as pessoas têm sensações às vezes de que elas não são benquistas, não são aceitas. Aí ela encontra um líder religioso que aceita. Então, quase sempre no Império Grego e também no Império Romano, as questões religiosas estavam associadas com questões de ordem sensual ou sexual. Por exemplo, já ouviram falar daquela expressão, a expressão bacanal? A expressão bacanal, ela surge de uma orgia religiosa que acontecia entre duas divindades, Baco, o deus do vinho, e Diana, a deusa que era Afrodite no Império Romano, que era a deusa da sensualidade. Os adoradores das duas divindades se inflamavam ao vivo e a cores sexualmente, adoravam com sensualidade. Essa era a maneira como eles cultuavam. Não é à toa que Paulo vai dizer assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O cristianismo ele tinha que ser muito singular nesse ambiente. Irmãos, a gente talvez estudando um pouquinho a história do cristianismo, a gente percebe por que o cristianismo sempre teve que ser singular. Porque os ataques que tinham para o cristianismo eram em todas as áreas, e ele tinha que ser singular em tudo, diferente em tudo. Continuando, os versos 5, 6 e 7, se você já quiser começar a anotar, os versos 5, 6 e 7, eu devo ter muita atenção. Os versos 5, 6 e 7 são três exemplos que Judas vai dar de como é que alguém pode se infiltrar no meio de um ambiente que Deus chamou para si, e ele pode, a partir de que ele se infiltrou, ele pode infectar de maneira negativa o ambiente. E ele vai dar três exemplos, eu queria que você entendesse muito bem isso. Primeiro exemplo, verso 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. No meio do povo de Israel, tinha os que criam e também tinha os que não criam. O primeiro argumento de Judas para provar a tese, qual é a tese de Judas? Algumas pessoas infiltraram-se no meio de vocês, ou seja, são hereges no meio de pessoas piedosas. Essa é a tese dele. Como é que ele quer provar essa tese? Primeiro exemplo, ele vai olhar para o Antigo Testamento e vai perceber que isso já estava acontecendo lá, no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, o povo que Deus libertou do Egito, que viu os milagres, presta atenção, que viu os milagres acontecer, que estavam diante de Moisés, que participaram dos sinais. No meio do povo de Deus, tinham hereges ou não tinham? Tinham. Ele prova o primeiro argumento. No meio do povo que Deus separou para ele, tinham uns que não creram, que não criam, eram endurecidos. Segundo argumento, verso 6. E aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia.
A gente tem a impressão, porque essa história não nos é contada da criação para cá, mas aconteceu uma rebelião entre os anjos. Satanás se rebela, traz consigo um terço dos anjos, e há uma rebelião. Só que Deus cria esses anjos como? Todos puros, todos bons. E no meio desses anjos bons, um deles se levantou e corrompeu uma terça parte desse todo. Segundo argumento dele, prova a tese. Qual é a tese? Algumas pessoas infiltraram-se no meio de vocês. Entre outras palavras, o que ele quer dizer? Deixe de ser ingênuo e inocente. Terceiro argumento, verso 7. De modo semelhante a estes, ou seja, da mesma maneira como aconteceu com estes exemplos, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Primeiro exemplo, do meio do povo de Deus, tinha um grupo que era incrédulo. No meio dos anjos, tinha um grupo de anjos que se perdeu. E as cidades? Quando Deus chama Abraão, ele vai dizer: sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus dá a Abraão uma grande possessão de terras. É muita terra. Quando acontece um entrevero, um problema entre Ló e Abraão, Ló diz assim, Abraão diz para Ló: olha, faz o seguinte, escolha para onde você quer ir, e o lado que você for, eu vou com o meu povo para o outro lado. Ló olha e vê as campinas, os campos verdinhos. Lá era a região de Sodoma e Gomorra. Aí Ló diz assim: eu quero ir para lá. Ok, Deus nos deu essa terra, é nossa, então você pode ir. Qual é o exemplo que Judas quer dar com isso? No meio de uma terra que Deus preservou para si, duas delas se perderam. Ele mantém a tese. No meio de um povo, um grupo se perdeu. No meio de alguns anjos, um grupo de anjos se perdeu. Se perderam. A situação em Sodoma era tão extrema que Paulo escreve nas suas cartas e chama o ato de Sodoma de sodomia. Sodoma chegou a um nível de imoralidade tão grande que aquilo que ela fez se transformou num comportamento sexual inaceitável. Quando os anjos vão comunicar a Ló que a terra seria destruída, você lembra desse fato? Ló recepciona e coloca os camaradas dentro de sua casa. Batem na porta de Ló e diz assim: nós queremos conhecer os caras que estão aí. Você lê no texto, você quer conhecer: oi, tudo bem, como vai, qual é teu nome? A expressão conhecer ali, e a NVI traduziu ao pé da letra. Eles queriam fazer o quê? Relações sexuais com os anjos. Homossexualidade. Tanto prova que Ló vai dizer assim: faça o seguinte, eu tenho aqui duas filhas virgens, não é isso que ele diz? Eu dou para vocês, mas não façam mal a estes homens. O nível de dureza e incredulidade. Irmãos, quando a Bíblia diz que um abismo chama o outro abismo, e que lá em Romanos 1, Paulo vai dizer que Deus entregou a alguns homens as suas paixões infames, a paixão infame inclui também o ensino errado, o ensino inadequado. Se você não sabe, tem igrejas, chamadas igrejas inclusivas, onde os caras são homossexuais e continuam homossexuais, e vão para a igreja de mão dada e faz parte do coral da igreja. Homem, não seja ingênuo não. Na Caxangá tem uma. Alguém conhece quem vem da Caxangá? Tem uma igreja lá. Acho que é a igreja metropolitana, alguma coisa assim. Igreja metropolitana. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Que Deus conserve o coração da sua igreja puro
e piedoso diante dele. Porque se não for um trabalho do Espírito, a gente não persiste. A perseverança dos santos acontece porque Cristo persevera por nós. Porque é Ele que nos faz resistir. Não somos nós, é a graça dele, é a manifestação dele. E esse cuidado pastoral de Judas se revela aqui. Então todo mundo entendeu qual era a tese, verso 4. A tese, qual era a tese? Alguns infiltraram-se no meio de vocês. Ou seja, tem gente que parece crente, mas está aí para desvirtuar. Aí ele disse, tá bom, eu vou dar 3 exemplos. Primeiro exemplo, acompanhe comigo, o povo de Deus. Tinha um povo que Deus separou, uma parte se desvirtuou. Os anjos, uma parte dos anjos boa, outra parte desvirtuou. As cidades que Deus separou, 2 desvirtuaram. Ele provou o exemplo. Aí ele agora vai partir para ser mais específico. Acompanhe comigo o verso 8. Da mesma forma, o que é da mesma forma? Ou seja, da mesma maneira como alguns se perderam, como se perderam no povo de Deus, como um anjo, da mesma maneira como alguns se perderam, estes sonhadores contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Meus irmãos, toda prática herética, quando vai ganhando corpo, ela vai se insuflar contra a liderança. Meus irmãos, não existe desobediência positiva. Qualquer pessoa que se insurge contra a liderança, isso é um péssimo exemplo. Eu cheguei mais cedo, a Ofélia estava aqui, a gente começou a conversar aqui sobre algumas coisas, umas experiências dela. A gente começou a conversar aqui sobre uma situação que aconteceu, uma das coisas que eu fiquei sabendo no seminário, de um pastor que estava disseminando a má doutrina. Ele era o pastor da igreja. Um rapaz, aluno meu, muito piedoso, começou a ficar muito incomodado. Não procurou a mim, procurou os pastores, e um deles me procurou. Pastor, o que é que eu faço? Essa é a minha primeira coisa. Não faça isso abertamente, porque isso vai colocar em risco pessoas sinceras que estão naquela comunidade. Faça o seguinte, procure a liderança. Tente com o espírito de mansidão propor, e peçam que eles expliquem qual é o caminho doutrinário que a igreja resolveu seguir. Se você entender que não faz parte disso e que não quer ser parte disso, só tem uma saída. Qual é? Saia. Por quê? Nada justifica uma rebelião, nada. Paulo vai dizer assim: tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia. Tem gente que parece ser piedoso, ai que coisa linda, é o anjo de Deus na terra, é um homem de Deus. Conviva, saiba quem é, tenha certeza das intenções. E o que Judas está dizendo aqui é exatamente sobre isso. Eles contaminam seus próprios corpos, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Toda prática herética sempre é uma prática de insujeição. Por quê? Porque no final das contas, eles vão afetar a comunidade de fé. A comunidade é afetada, a comunidade é rachada. É por isso que imagino que tem mesmo pastor Fabiano, eu não dou o púlpito a qualquer pessoa. Eu tenho que conhecer bem. Se alguém na igreja convida alguém para pregar, tudo bem, mas eu tenho que saber quem é a pessoa. E eu já tive a infeliz oportunidade de ter que corrigir na hora. Teve um culto jovem na igreja, convidaram um rapaz bacana. Em dado momento ele começou a falar sobre algumas percepções dele sobre quem era Paulo. Onde é que ele vai chegar? Que hora termina esse negócio aí, né? Falou, no final, antes de terminar, eu vou cumprir um trabalho pastoral. Essa é a comunidade que Deus me deu. Se os irmãos vão entender, tudo bem. Se não entender, está tudo bem também. Mas eu preciso
fazer algumas correções sobre o que o seminarista falou. Abra o texto em tal lugar, em tal lugar, em tal lugar. Porque tudo que ele diz de Paulo não tem nada a ver com a Bíblia. Depois eu peguei foto desse rapaz ligados com o movimento de militância. Militâncias de esquerda. Paulo tinha uma inclinação machista. Peguei textos de Paulo falando o nome de mulheres. Chamou Priscila e depois Áquila. Falou de Febe, a diaconisa. Notabilizou mulheres no seu ministério. Trifena e Trifosa. Quem tiver uma filha gêmea pode colocar esse nome, é lindo. Trifena e Trifosa. Feninha e Fozinha. Paulo notabiliza as mulheres. Aí você deixa um conteúdo desse passar, o resultado mais na frente é terrível. Desvirtua, desestabiliza e traz para a igreja frutos indesejáveis. Que eu sei que é o cuidado que pastor Fabiano tem em chamar e em ter certeza. Verso 9: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Esse texto é um texto com algum tipo de obscuridade, mas eu quero tentar esclarecer para você. Primeiro, Judas não está falando de batalha espiritual, porque esse não é o propósito da carta. Não está falando sobre batalha espiritual. Muita gente pega esse texto, não está falando sobre batalha espiritual, porque esse não é o propósito da carta. Quem era o arcanjo Miguel? O arcanjo, ele era como se fosse o maioral dos anjos. A expressão arcanjo é uma junção de dois termos: arque, que é no princípio o príncipe, início, e anjo, ou seja, ele era o príncipe dos anjos, era o chefe dos anjos. Miguel era o chefe. Miguel vai contender com Satanás, que era um anjo. Logo, Miguel, em hierarquia, é maior do que Satanás. Ele podendo repreender, ele não faz. O que é que ele diz? O Senhor te repreenda. O que é que ele está dizendo? Ainda que esses hereges pudessem se levantar contra as lideranças, eles não poderiam fazê-lo. Eles tinham que dizer o que Miguel disse: o Senhor te repreenda. Se tem liderança errada, o Senhor vai repreender. Se tem caso inadequado, o Senhor vai repreender. E se você sabe que aquilo que está sendo dito não combina, não está de acordo com aquilo que você ouve na IBG, que vai de acordo, deixe de assistir. Não fique dando ibope para herege. Fica assistindo coisas que a gente sabe que é inadequado, dando ibope para herege. E esses vídeos viralizam e chegam nas nossas comunidades, e a gente precisa depois desfazer. Então, a repreensão, ela vai acontecer sim. E se você perceber, diga: Deus vai repreender, porque Deus não dá a sua glória a outro. Nesse mesmo raciocínio ele vai dizer: todavia, veja, ao contrário do arcanjo Miguel, esse todavia é o contrário, ou seja, ao contrário do arcanjo Miguel, esses hereges difamam. Já viu o pastor sério ser difamado? Já vi várias vezes. Irmãos, estou no seminário há 6 anos e já tive o desprazer de ter alunos arrogantes e vaidosos falando dos seus pastores para mim. Para alguns dos pastores eu tive que esclarecer e dizer: pastor, não fiquei à vontade e não acho de bom tom aquilo que fulano e fulano e fulano está falando. Senhor, tente resolver. E quase sempre, quando essas pessoas fazem isso, elas estão insufladas e cheias de mentiras, porque nada é como estão dizendo. O que acontece com os hereges já acontecia no ano 75, primeiro século da era cristã. 2022 acontece ainda,
gente séria sendo difamado por herege, tem assim, ó. Esses tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. Aquelas coisas que talvez eles tivessem conhecimento, eles não conseguem fazer isso de maneira racional, mas irracional, e se corrompe, porque faz como se fosse um animal. Embora a gente ache que o animal pensa, não. Animal age por repetição. Um animal, quando é treinado, suba aqui, desça dali, pegue não sei o que, vá. Então olha como ele é sabido, olha como ele é inteligente. Não se usa inteligência para animal. Animal, ele capta repetição e mensagem. A mensagem é repetida. Tem um rapaz na igreja que ele trabalhou algum tempo com um cara que era adestrador, e ele repetia vários exercícios de 30 a 50 vezes. Isso era um exercício. Aqueles cachorros que a gente vê, né? Pula, volta. Eita, como ele é inteligente. Não, filho, inteligente é você. Nós somos inteligentes. Qual é o exemplo que ele quer dar? Esses caras, eles são como animais, agem por instinto. Homens e mulheres de Deus não agem por instinto. Homens e mulheres de Deus são por Deus dirigidos. Os hereges não têm a direção de Deus. E se você acha que não é, Judas vai arrochar mais o juízo para dizer o seguinte: esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. A expressão festas de fraternidade era o que naquela época era ceia. Só que a ceia não era o que é hoje, ceia cerimonial. A ceia da IBG, como a ceia da Evangélica Livre, como a ceia da Presbiteriana, como a ceia da Congregacional. Como é que é essa ceia? Você põe lá um pão ou um pedaço de pão e põe lá uns cálices com suco de uva, algumas igrejas até o próprio vinho. Mas essa ceia é cerimonial, não é assim? É, naquela época não. Naquela época, a festa da fraternidade era uma mesa farta. O povo levava comida valendo. E aí ele vai dizer: esses camaradas estão com vocês nas suas festas de fraternidade. Esses caras participam do sacramento. São pessoas que são queridas. Uma característica importante de um herege é que ele é uma pessoa que atrai simpatia de outras pessoas. Eu não estou dizendo que todo mundo que é simpático é herege, pelo amor de Deus. É porque o pastor Fred disse que todo mundo é simpático e você é carrancudo agora, você é antipático. Não, o que eu estou dizendo é que o herege se utiliza da sua simpatia para conquistar a sua confiança. E ele vai angariando pessoas para que possam desfrutar da ideia inadequada que ele tem. Vai formando o seu grupinho. E quando esse grupo vai ficando grande, ele tenta agora peitar a liderança. Ele nunca vai sozinho, porque ele sabe que se for sozinho, ele não vence. Olha, para não dizer que sou eu, olha aí, ó. Para não dizer, não, foi você. Foi você. E aí é que está o grande problema. É porque os hereges não agem sozinhos. Eles colocam a comunidade a perder. E uma comunidade que se perde em questões nelas mesmas, de disputas, de rinhas, discussões, problemas, doutrinas, deixa de fazer a sua principal missão. Qual é? A pregação do Evangelho. E isso eu não estou dizendo que é uma coisa que não tem que fazer. O que eu estou dizendo é que a igreja, que deveria estar muito envolvida com questões primárias, que tem a ver com a sua vocação, com aquilo que ela foi chamada, acaba tendo que estar se perdendo com questões de pessoas que na comunidade não estão contribuindo em nada. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Verso 13: são ondas bravias do mar,
espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Cada uma das figuras que ele diz aqui, são figuras que são utilizadas para falar de uma característica. Aqui me chama a atenção, como eu disse, não vou observar todas, mas vou observar uma. Nesse verso 13 diz assim: estrelas errantes, eles são parecidos com estrelas errantes. Você olha para esse texto e pergunta o que ele quer dizer. Estrelas errantes. Nos tempos antigos, não se tinha GPS. Por exemplo, se eu quiser sair daqui agora, e eu quero ir para o Shopping Guararapes, eu boto aqui no Waze, e eu chego no Shopping Guararapes. Se nós estivéssemos em tempos antigos, nós tínhamos que ser localizados pelas estrelas. A localização era as estrelas. As estrelas, elas nos levariam para o lugar certo. O que é que eles dizem dos caras? Eles são como estrelas, conduzem vocês para um lugar errado. Não foi o que Jesus disse com os fariseus? São cegos conduzindo? Meu irmão, ouça a liderança da igreja. Tem informações da liderança da igreja. Não se perca com picuinhas, com coisa que fulano disse, que fulano falou para ciclano, que disse para não sei quem, que falou de não sei quem, para dizer para não sei quem, que chegou para mim. Mas começou com quem? Eu não sei, eu sei que foi assim, é Chicó. E é um negócio sem fim. Isso quase sempre termina com gente machucada, gente ferida, e que às vezes perde o prazer da coletividade, o prazer que se está no meio do povo de Deus, porque alguém plantou uma erva daninha. Alguém plantou alguma coisa que nunca deveria ter plantado, disse alguma coisa que nunca deveria ter dito, porque até isso a gente tem que ter sabedoria, em dizer a coisa no tempo certo, da maneira certa e para a pessoa certa. Eu não falo para todo mundo o que eu falo, por exemplo, pastor Fabiano. Há pessoas na comunidade a qual eu pastoreio, das mais de 90 pessoas daquele lugar, que eu não posso dizer tudo o que eu penso em dizer no púlpito, porque elas não têm maturidade de ouvir. E eu dizendo isso, posso conduzi-las para um lugar. Poxa, se homens piedosos podem errar e podem conduzir pessoas para o caminho errado, imagina pessoas mal intencionadas. Vocês vão lembrar, quem estava aqui não vou dizer de novo, mas lembra do exemplo que eu dei ontem, do rapaz que ficava no final da igreja, e que o propósito dele era conduzir as moças para um lugar, os rapazes para outro lugar. É essa a percepção. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Verso 14, Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles quem? Dos hereges. Vejam, o Senhor vem com milhares e milhares dos seus santos, para julgar a todos, e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade, não é de piedade não, viu? Atos de impiedade. Quem pratica atos de impiedade é um ímpio. Piedade é do pio, é o fiel. Impiedade é do ímpio. É porque a gente não usa a expressão pio aqui. Se falar pio, é aquela pedrinha do dominó que é um ponto. Não, pio é um sinônimo de pessoas fiéis, e ímpio é um sinônimo de pessoas infiéis. Por isso que eles dizem, convencer todos os ímpios. O que é que um herege é? O senhor está dizendo não. O que é que um herege é? Ímpio. Judas não está falando de alguém que está enganado, está duvidoso, está fraco, desanimado, não. Isso é outra coisa, isso é outra matéria. Está falando de gente que conscientemente está ensinando errado.
e poderia ensinar o certo, se tivesse o mínimo de coração em Deus, ensinaria o certo. Ensina o errado, porque compromisso com Deus não tem. Tem um no Brasil, que durante muito tempo foi um homem dos mais respeitados no Brasil. Recentemente ele foi convidado para uma igreja no Rio de Janeiro, que era um culto em ações de graças pelo aniversário de casamento desse pastor. E ele foi convidado. Ele hoje é casado com a pessoa com a qual ele adulterou, com a sua esposa. E ele no púlpito diz abertamente: Deus salvou a minha vida por meio da mulher a qual eu estou hoje. Ele tem programas de YouTube que abertamente falam sobre atos de sexualidade livre, de homossexualidade livre, e juntamente com ele tem um monte, homens dos quais os livros eu li, quando era apenas um adolescente, nos meus 13 e 14 anos. E eu não tenho nenhum pudor em dizer, são hereges. Para julgar todos e convencer todos os ímpios a respeito dos atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas, os ímpios, vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte, seguem seus próprios desejos impuros, são cheias de si, arrogante, pedante, vaidoso, e adulam os outros por interesse. Essa condição, essas várias características que Judas vai pintando dos hereges, é para que os irmãos entendam claramente quem são essas pessoas. E eles não estão na esquina, não. Eles não estão do outro lado da rua. Eles não estão no outro bairro. Não estão numa outra cidade. Eles estão aonde? Dentro da igreja que vocês estão frequentando. Estão participando da ceia. Talvez envolvidos com a liderança. Eles podem até estar dando aula de EBD. De maneira inadequada, eu até posso convidá-los para subir ao púlpito, porque acho que são pessoas piedosas. Mas o que eles querem? Ganhar a confiança. Ganhar a confiança. Tem pessoas que podem até ter esse tipo de comportamento, mas não são hereges. É só chamar, conversar que você corrige. Outros não. Outros são hereges abertamente. Deixa eu avançar um pouquinho. Verso 17. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Judas agora, depois de provar os seus argumentos, ele vai agora chamar a fonte dos apóstolos. Lembra que a gente falou ontem sobre a apostolicidade? Lembra? A apostolicidade era uma maneira que eles tinham de reafirmar as crenças. Deus vai dizer assim: olha, o que eu estou dizendo para vocês, estou parafraseando, parece que eu estou mentindo, estou falando coisa errada. Os apóstolos já disseram: eu não sei se é dele que Judas está falando, mas eu quero pedir que duas pessoas abram em dois textos, e eu queria que a gente comparasse a linguagem com o que ele está dizendo. Primeiro vamos ver a linguagem que ele está utilizando. Eles diziam a vocês, verso 18, eles é uma referência aos apóstolos, ou seja, os apóstolos diziam a vocês: nos últimos tempos, grava essa expressão, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Abram dois textos, 1 Timóteo capítulo 4,
1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Prestem atenção na linguagem. 1 Timóteo capítulo 4 e 2 Timóteo capítulo 3. Eu queria pedir que alguém que tivesse uma voz vibrante ficasse de pé e lesse 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Não quiser ficar de pé, pode ficar sentado, mas que seja alto. Só um minutinho. O Espírito disse claramente que nos últimos tempos. Quem está com Judas aberto aí? Veja no verso ele nos diz isso. Como vos disseram os seus apóstolos, nos últimos, eu não sei se ele está falando de Paulo, mas alguns eruditos que estudam o texto, dizem que há uma grande certeza de Judas estar dizendo e falando sobre Paulo, porque Paulo escreveu antes deles todos. As primeiras cartas quem escreve é Paulo. Os primeiros ensinos das heresias são de Paulo. Então Judas está dizendo, olha o que eu estou dizendo porque eu estou ancorado por gente que já disse isso antes de mim. Continue, pastor Fabiano, por favor. Só até aí. Ele vai dizer assim, eles deixaram a fé, abandonaram a fé e seguiram espíritos enganadores e ensinos de... Meu irmão, não tenha nenhuma dificuldade em dizer, todo herege, ele ensina um ensino demoníaco. Está aqui. E talvez a nossa dificuldade em dizer isso, é por isso que talvez a gente aceite facilmente. Ensino herético, a igreja rejeita. Está com dificuldade de entender quem é a pessoa de Jesus. Eu não sei se ele é homem, não sei se ele é Deus. Não, ele é Deus, ele é homem. Não, eu não consigo entender. Tudo bem, a gente pode ensinar. Agora, você querer ensinar o errado, querer ensinar o inadequado, de maneira dissimulada. Uma outra pessoa, o irmão levantou ali, o pastor Fabiano leu, porque não combinou, né? Meu irmão, agora você vai levantar 2 Timóteo 3, lê o verso 1. Só até aí. Saibam, porém, isso nos últimos dias. A linguagem é a mesma. A mesma linguagem que Judas usa é a mesma linguagem que Paulo também usa. Eu vou dizer, eu não sei se é isso que Judas está fazendo uma referência a Paulo, mas a linguagem é muito parecida. Eles diziam a vocês, verso 18, nos últimos tempos, aí poderia ser tempos ou dias. Das passagens que a gente pega, tem uma passagem também de Pedro. Pedro também usa uma passagem parecida com essa, nos últimos tempos, últimos dias. Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida que a igreja está vivendo os seus últimos dias. Não vou fazer como eu estava ontem no terminal, estava no Joana Bezerra, esperando um ônibus, aí tinha um camarada, acho que ele era meio tantã, vendendo doce, estava com um pacote de jornal da Universal, dizendo assim, olhe, domingo vamos passar o dia na igreja, vou chegar de 7 horas da manhã, vai fazer a campanha de não sei o que, já vai ficar para lá, porque vocês saibam que 12 anos depois desse apelo, Cristo vai voltar. Esse está muito na frente, porque já sabe quando Cristo vai voltar, 12 anos ele disse. Então você conte hoje, daqui a 12 anos, 2036, né? 2034, pronto, 2034, segundo ele, Cristo volta. Eu não sei quando, mas eu tenho um princípio de Jesus, lá no princípio de dores. E quando alguém vos disser, Cristo está aqui ou acolá, é mistério que as coisas aconteçam, estejam atentos, mas não é o fim. Eu não tenho dúvida de que nós estamos muito próximos, não tenho como fazer prognóstico, não tenho como dizer data,
mas os tempos são cada vez mais difíceis, tempos trabalhosos, em que a gente precisa se aproximar cada vez mais da vida piedosa, da devoção, das práticas de leitura da Bíblia, da oração, do apego comunal, participação em comunidade, envolvimento comunitário. E mais na frente vocês vão entender como é que esse apelo comunal serve como remédio para combater as heresias. Serve como remédio. Verso 19: estes tais são os que fazem o quê? Leiam para mim. Esses tais são os que causam divisões. Nenhum herege agrega, todo herege divide. Quando você identificar divisionismo na igreja, pode ficar certo que ali pode ter heresia. Porque o propósito da fé é agregar, não é dividir. Não sei se a IBG já teve essa infeliz experiência de ser dividida. Não sei se teve como pressuposto uma falsa heresia, um falso ensino ou alguma dissensão. Mas quando me converti numa comunidade de fé, eu vi isso acontecer na igreja que eu fiz parte 2 vezes. Eu vi isso acontecer 2 vezes. E quem organizou o motim foi o presidente do corpo diaconal, alguém de muita reputação. Ele se reunia com os irmãos com o pretexto de orar pela igreja. Começava um período de oração, depois do período de oração, era só falar do pastor, da liderança. Eu, como muito garoto, por muito pouco não me deixei levar, porque tinha muito apreço. Era alguém muito bem quisto. Dividiu a igreja e levou consigo quase 200 pessoas. A igreja tinha 600. Não demorou muito tempo, 8 anos depois, outra divisão, que tinha a ver com questão de ensino. Um seminarista muito bem quisto dividiu a igreja e levou outra parte com ele. Toda percepção herética gera divisionismo. Eu não estou falando de plantar a igreja, congregação, não. Estou falando de dividir a igreja, rachar. Traz instabilidade para a igreja, traz confusão para a igreja, gera dissabor, gera desamor, desapego, desânimo, falta de vontade de frequentar a comunidade, porque é dividida, porque é rachada. Que Deus tenha misericórdia das nossas comunidades, da comunidade da qual pastoreio, da comunidade BG, de outras igrejas espalhadas no Brasil e no mundo. E que onde acontecem essas coisas, que o Santo Espírito do Senhor possa trazer equilíbrio, clareza, mansidão. Depois do verso 19, já estamos terminando, olha, 8h25 ainda. Depois do verso 19, Judas vai agora, depois de falar dos hereges, ele vai agora deixar de falar dos hereges e vai se dirigir para quem? Para a igreja. Ele deixa de falar dos hereges e agora se volta para a igreja. E qual é a recomendação que ele dá para a igreja? Primeira, edifiquem-se, porém, amados. Ele nunca chamou um herege de amado. Ele chamou um herege de tudo, menos de amado. Amado é a igreja. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. A primeira percepção de edificação comunitária que o apóstolo chama a igreja a participar é intensificar a vida de oração. Uma igreja que tem uma vida regular de oração é um instrumento para combater as heresias, porque a oração nos deixa alerta, nos deixa em prontidão, nos deixa de cabeça erguida para observar onde é que está o inimigo. Interessante é que os profetas usavam muita expressão vigia, que a gente até usa como um jargão, né? Vigia, irmão. Tem no jargão, né? Vigia, irmão. Geralmente as cidades que eram muito assediadas por serem invadidas,
elas dobravam o número de torres de vigias e dobravam o número de turnos, para que nenhum guarda dormisse, e se alguém dormisse, o outro acordava. É assim que a igreja toma o primeiro passo para combater as heresias. Orem, pedindo para que Deus traga clareza, traga luz sobre irmãos e pessoas que estão disseminando um falso ensino, causando divisionismo, frieza, desânimo. Irmãos, e é preciso a igreja também encampar isso como uma luta sua, não é só do pastor Fabiano, não. Você que é membro, pode fazer isso. Se perceber que tem alguém que está começando com um negócio meio estranho, fique atento. Se tiver dúvida, fala para o pastor Fabiano, fala para um líder, fala para o, pastor Brivaldo, fala para o pastor Brivaldo, fala para o diácono, fala para o pastor DBD, olha, eu percebi que fulano falou um negócio, não sei se é, mas me esclareça aí. E às vezes, a gente tem tanta ingenuidade, que começa a conduzir uma pessoa que é herege, como se ele fosse um enganado. Ele não é enganado, ele sabe o que está dizendo. Tem clareza exata no que está dizendo. Depois de falar dessa edificação por meio de oração, a segunda coisa que ele diz: mantenham-se no amor de Deus. Segundo o procedimento da igreja, a igreja precisa estar firmada, precisa manter-se, precisa permanecer. Comunidades, vejam irmãos, vejam bem isso, comunidades e pessoas volúveis são facilmente levadas. Lembra de um texto de Paulo que ele vai dizer que algumas pessoas são levadas por qualquer evento de... Eu não sei se é isso que Paulo tem em mente, mas geralmente árvores com raiz forte pode dar o vento que for, mas não tira ela do lugar. Mas se a sua raiz não estiver firmada em Deus, qualquer ideia contrária ao evangelho que você tem hoje vai te arrastar. Perceba que existe uma orientação espiritual, vamos assim dizer, a oração, mas tem uma orientação prática. Qual é? Esteja firme. Se pode vir para o culto, venha. Se pode vir para o ensino, venha. Se pode contribuir, contribua. Se pode se envolver, se envolva. Se tem curso para teologia, faça. Se tem culto de doutrina, venha. Tem culto de oração, participe. Se pode ajudar, ajude. Manter-se na fé tem a ver com esse ritmo comunitário que a gente leva. E eu tenho certeza, irmãos, que a igreja que caminha orando, edificando-se e mantendo-se firme, vence. Depois de Judas dar essas instruções, Judas agora vai olhar para um outro lado dessa igreja. Lembre-se, que ele começa a falar para a igreja a partir do verso de número 20. Edifiquem-se, porém, amados, aqui é a igreja. Ele deixou de falar dos hereges, ele fala dos hereges até o 19. A partir do 20 é a igreja. Na igreja ele dá uma instrução: edifiquem-se orando e mantenham-se firmes. Mas aí ele entende que nessa igreja pode ter um grupo que está desavisado. Aí é que vem a nossa questão. Um duvidoso não é herege, o desanimado não é herege, um incrédulo às vezes nem herege é. O que eu digo incrédulo é um ímpio. Você convidou alguém para vir para a igreja, ele não tomou a decisão por Cristo ainda, mas ele tem frequentado, mas ele não está no nosso meio como um cristão, então ele não é rotulado como incrédulo. E são para essas pessoas que Judas reserva essa percepção, para não causar confusão, chamar de herege quem herege não é. Primeiro, tenham compaixão daqueles que duvidam. Irmãos, a dúvida faz parte da compreensão do conhecimento. Foi porque ao longo da história muita gente duvidou que nós chegamos onde chegamos. É importante até que se duvide,
Só que essa dúvida não é a dúvida perniciosa, é aquela dúvida inocente. Pastor, eu não entendi, o senhor pode me esclarecer? Mas tem um negócio que me deixa chateado, é quando alguém diz assim, não, porque eu vou falar com o pastor, ele é assim, está desconfiando de mim? Como assim? E como é importante se a ovelha desconfiar que o ensino não está correto. É ruim a gente engolir tudo que a gente ouve. É preciso ter pensamento crítico. Estou falando de ser chato não, estou falando de ser crítico. Falou na Bíblia, investiga o texto. Procure saber. Terminou o culto, está na dúvida, pastor, eu estava lendo aqui. E eu queria só me esclarecesse esse verso aqui, que eu não entendi muito bem, o senhor falou, mas eu não percebi. E eu tenho certeza que você vai ser acolhido, que você vai ser recebido, que vai ser esclarecido. E essa percepção dele é para que a igreja não confunda. E a expressão que ele usa é uma expressão amorosa. Tenham compaixão. Esse sentimento se repete lá em Marcos. Evangelho de Marcos, falando sobre Jesus, vai dizer assim: Cristo, quando olhou para as multidões, o seu coração se comoveu de íntima. Eu estou reproduzindo em mim o sentimento que Cristo tem pelos ímpios no meu irmão duvidoso. Duvidoso. Não é herege não, é dúvida. Ele tem uma dúvida. Aos outros salvem-nos, a outros, isso é outro grupo. O primeiro grupo é os duvidosos. A outros salvem-nos, arrebatamos do fogo, e a outros mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Isso aqui talvez tenha uma percepção de alguém que está vivendo uma vida ali de imoralidade e que está numa vida ali meio lá, meio cá. Tem um contato com algumas questões do mundo, mas está na igreja, mas não tem muita firmeza, mas vai lá, vem cá, e fica naquela, tem que corrigir, tem que chamar, tem que falar, se precisa, tem que disciplinar, mas não é herege. O herege é alguém que se dissocia da percepção de fé. Ele está num polo contrário, ele está do outro lado. A igreja está de um lado, ele está do outro lado. Pastor, é difícil de perceber? Às vezes sim. Só o tempo vai mostrar. Um duvidoso pode ser um herege? Pode. Quase todo herege, ele no seu início é duvidoso. Mas não quer dizer que todo duvidoso é um herege. A dúvida pode nascer de um coração de uma pessoa piedosa. Eu tenho muita dúvida. Mas até onde sei, não sou herege. Até agora, eu não sei, acho que não. Eu imagino que você tenha dúvidas sobre muitas coisas. Isso não faz de você um herege. Então, é ter essa percepção que às vezes é uma linha muito tênue. É uma linha muito fina entre perceber a dúvida e a heresia. Verso 24. Aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ele encerra a carta, preparando para encerrar a carta, ele vai dizer que quem nos impede de cair não é a minha firmeza teológica, não é porque eu sou um professor, porque fiz bacharel em teologia, porque fiz um médio de teologia, porque fiz um curso de teologia na IBG, porque eu sou um líder, sou professor de EBD, porque eu sou irmão assíduo, porque eu sou presente, porque eu sou frequente. Quem nos impede de cair, segundo Judas, é o poder de Deus manifesto em nós, em graça e em misericórdia. E somente a potente mão de Deus pode nos fazer resistir para que a gente não caia nos encantos dos hereges, para que a gente não seja convidado a ser encantado por uma doutrina que é estranha, que é macabra, que é diabólica, que é demoníaca. Ele termina com o que a gente chama de doxologia, né? Doxologia é quando um autor, ele remete a Deus toda a percepção de glória.
ele fala quem ele é, ele exalta a presença de Deus. E é exatamente isso que um herege não tem. Um herege, ele geralmente quer a glória para si, ele se alimenta dos aplausos, ele se alimenta dos elogios, ele precisa disso. Eu termino a exposição rapidamente, falando para vocês de alguns males que a igreja enfrentou no primeiro e no segundo século, talvez os mais terríveis. Há uma doutrina chamada docetismo. Docetismo é estranho, docetismo é estranho o nome, mas a ideia você vai entender. É a ideia de que eles entendiam que Cristo, ele não tinha um corpo físico. O corpo de Cristo era um corpo ilusório, era um fantasma, porque eles entendiam que a matéria é má. Como é que uma matéria é má e eu posso dizer que aquele homem que tem um corpo de homem é humano? É por isso que João vai começar o seu livro dizendo: e o verbo se fez. O evangelho de João é um evangelho para combater esse tipo de ideia. Uma outra ideia que caminhou muito na igreja era chamada de arianismo. Arianismo. Essa seita, ela negava a trindade, ou a consubstância da trindade. Uma outra doutrina, e essa muito perigosa, chamada pelagianismo. Esse nome às vezes é conhecido, Pelágio. Pelágio, por exemplo, dizia que o homem não herdou a queda de Adão. Por isso é que o homem pode naturalmente fazer a escolha por Deus, porque o seu senso não lhe foi tolhido. Essas percepções todas, docetismo, arianismo, pelagianismo, foram considerados heréticos, são movimentos considerados heréticos. E para terminar, um chamado marcionismo. Um camarada chamado Marcião, ele entendia que a Bíblia apresenta dois deuses: um Deus mau do Antigo Testamento, ele mata, ele queima, ele trucida, e um Deus bom do Novo Testamento. Então o cânon, a Bíblia de Marcião, excluiu todos os livros do Antigo Testamento, e as cartas de Paulo que tinham trechos que falavam da lei, também ele excluiu. É aquele discurso que a gente ouve, alguém diz assim: olha, Deus é amor. Pastor, o que está dizendo isso? Essas seitas do primeiro, segundo, terceiro e quarto século, elas voltam hoje com uma roupagem nova. A igreja fala de amor. A igreja é a igreja do amor. Ela não pode falar contra a prática do homossexual, porque Deus ama todas as pessoas. E como é que Deus ama todo mundo e a igreja não fala de que não vai para tal lugar, ou de que não pode casar? O amor não tem cor, o amor não tem sexo, o amor é o amor. Esse tipo de discurso que nós estamos ouvindo ser feito nos púlpitos das igrejas. Pelágio, Marcião, Ário, todos estão mortos, mas as doutrinas deles estão muito vivas. Tenha cuidado, abra o olho. Se for receber um vídeo de alguém, uma pregação, um áudio, ouça com atenção, retire o sentimento, retire a emoção, chame a prudência, eleve a razão, abra os ouvidos para saber o que está saindo dali. Estou dizendo para você, a gente pode ser facilmente enganado. Ok, meus irmãos, eu espero ter ajudado. Eu sempre digo que, de fato, quando a gente termina mesmo. Não sei ficar enchendo linguiça. Era o que eu tinha preparado, ainda é 8h40 aí, mas, com a autorização do pastor Fabiano, se alguém tiver dúvidas e perguntas concernentes a hoje ou ontem, alguma coisa que eu possa auxiliar, pastor Fabiano também, eu estou à sua disposição, e obrigado pela atenção de vocês.
Marcos, liga o microfone sem fio. Irmãos, antes de passar aos irmãos, baixa ele sem fio. Antes de passar para os irmãos, eu quero considerar, há 2 dias atrás, estava aqui com o pastor Samuel, e eu fiz no finalzinho uma pergunta, se não faltarmos ser mais um pouco radicais com os hereges. A igreja tem sido muito, às vezes, morosa em relação a isso. Aí hoje eu quero também voltar a pensar sobre isso, sobre a questão da simpatia. Será que a igreja, ela não precisa ser, acho que a palavra seria essa, ter antipatia em relação à questão do herege? Eu digo isso pensando em João. João vai dizer, todo aquele que prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, não tem Deus. Que quem persevera na doutrina de Cristo, esse tanto tem um pai como filho. E se alguém ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tão pouco saudeis, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Certa vez passei uma experiência como essa, de alguém chegar na minha casa e eu saber que trazia uma heresia e não receber com boas-vindas. E meu pai disse: como você foi grosso, como você foi duro com a pessoa. É essa pergunta que eu tenho para aqui para o senhor. Será que essa questão da simpatia, até que ponto é tolerável? Eu tento dividir isso de duas maneiras. Primeiro, é que a gente pode sofrer muito com a questão da própria justiça. Como eu sei que essa justiça não é minha, ela é uma justiça de Deus, então eu digo assim, que nós não podemos tolerar as pessoas que lidam com esse tipo de percepção. Do meu lado, a mais ou menos uns 2 quilômetros, tem uma grande igreja que está se espalhando muito, tem um monte de igreja em um monte de lugar. Ela começou lá em Paulista, na PE 22, mas depois eu digo o nome dela. Ele é filho de um grande pastor de Recife, e eu já disse na igreja e denunciei as suas práticas. Denunciei. E muitas pessoas me perguntam: pastor, você tem medo que as pessoas saiam para lá? Irmão, se sair daqui, vai sair daqui buscando lá o que eu não posso oferecer. E está lá em busca daquilo que eu não posso oferecer. Então, irmãos, eu não tenho nenhum tipo de pudor no púlpito da igreja em dizer o nome do herege pelo nome. Ele é herege, a esposa dele, que foi colega minha no seminário, é herege. Vende livro de autoajuda, mas é muito valorizado, porque os eventos, inclusive recentemente, organizaram uma coisa horrível, organizaram na igreja um beijaço. Na igreja organizaram um beijaço. Esse vídeo viralizou. Festa rave e outras coisas mais. Muito, eu que estou lá perto, vejo tudo o que acontece lá. Tá num nível de alta percepção que, para se ter um aconselhamento com ele, você espera 8 meses. Que tipo de percepção pastoral é essa, onde o pastor está distante dos seus liderados? Onde não tem aproximação? Eu me aproximo do eterno, eu chego no eterno. Eu vou pelo caminho que Cristo abriu para mim, chego diante do Senhor, mas não chego diante de um homem desse. A inacessibilidade da igreja ao seu líder pode ser um mau sinal. O líder tem que ser alguém acessível. E a gente colocou os caras lá em cima. E teve um irmão que: não, pastor, porque eu acho que não poderia dizer isso. O que eu estou dizendo aqui, ele está fazendo lá o contrário. Fazendo um monte de gente séria se perder. Então eu faço. E faço por nome. Diga lá, meu irmão. É interessante porque João, antes dessa leitura, ele vai dizer que os irmãos deveriam ter cuidado para não perder aquilo que com tanto esforço estava sendo construído. E aí, um outro texto que eu queria apresentar,
dentro da perspectiva que o senhor entrou aí, falando sobre a questão de o herege distorcer os ensinos e muitas vezes levar para a questão da sensualidade, a gente tem Paulo, nesse capítulo de 2 Timóteo 3, ele diz o seguinte: esses têm aparência de piedade, negando a eficácia dela, destes afasta-te. Mais uma vez aqui a gente encontra a ideia de não ter nenhum tipo de simpatia, nenhum tipo de aproximação, de aceitação, quebrar todo o vínculo, toda amizade, toda boas-vindas a esse tipo de comportamento. Aí ele vai dizer... A única tratativa que você encontra nas Escrituras é que Cristo não estabelece comunhão com herege. Não se tem traços, não se tem laços de amizade, de comunhão com herege. A igreja não transige aquilo que ela crê. Porque se ela transigir aquilo que ela crê, ela acaba aceitando naturalmente aquela prática. E as pessoas de bom senso da igreja, mas assim, como assim? O que a gente falava não era contra, como é que agora está aceitando? Então, aquilo que Paulo recomenda, que João também recomenda. Desses, se afastem. Ele continua dizendo, porque desses são os que introduzem-se pelas casas e levam cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esse resiste à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Isso. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também foi daqueles. Pensando sobre aquilo que o senhor falou no início aí, sobre como a sutileza dos hereges. Isso. Alguma pergunta, irmãos, para o pastor? Tem ali. Paz do Senhor, pastor. Paz, irmã. Eu gostaria de saber, assim, porque o senhor falou que a gente precisa ter vigor, né, em combater os hereges. Mas os hereges, normalmente, quando eles arrastam uma multidão e vários, digamos assim, discípulos, né, como que a gente deve se posicionar com essas pessoas? Com o mesmo vigor, com a mesma, entendeu? Radicalidade? Ou a gente deve ser um pouco mais manso, compreendendo que aquela pessoa foi ensinada de forma errada? Essa é uma questão interessante. Quando a gente fala das pessoas que de alguma maneira foram arrastadas por esse falso ensino, a recomendação me parece ser a recomendação de Judas. Porque pode ser, numa aproximação primeira, que seja uma pessoa duvidosa, que está enganada e ludibriada. Porém, há pessoas que elas são tão radicais quanto os próprios hereges. A essas segue a compreensão de Paulo: afastem-se. Eu conheço muita gente séria que está nessas igrejas, mas que estão abrindo os olhos. E quando elas começam a frequentar outras igrejas, que começam a participar de outros ambientes, elas começam a perceber quanto tempo viveram perdidas. Mas por quê? Uma mãe convidou, um amigo convidou, um irmão convidou. E eu vou lhe dizer, eu acredito que nesses ambientes tem muita gente séria. Tem muita gente sincera, que está provando a conversão, o amor de Deus, mas que Deus vai trazê-los para um lugar onde eles possam ser alimentados de maneira correta e conhecer a boa doutrina. Eu não conheço um, não conheço dois, não conheço três, eu conheço vários. Dessa igreja que eu falei, lá nós recebemos 12 de uma vez, 12. Até brinquei, né? É os 12. A gente recebeu 12 de lá. Desses 12, 10 faziam parte de uma célula. Como tem um membro da nossa igreja que era aluno do seminário e conhecia um deles, começou a conversar e manifestar, e o grupo foi lá para a igreja, para um culto de doutrina. E começamos a conversar, eles começaram. A primeira coisa que eu recomendei: vocês só têm duas decisões. Ou vocês reconhecem que o ensino é herético e deixam este lugar, que agora vocês conhecem, ou vocês ficam lá e vão coadunar com a mentira que lá está sendo dita. Abertamente, sem mais nem menos. Então, essa é a condição. Estão envolvidos conosco lá, vamos batizar 3 agora.
estão passando pelo discipulado, 3 meses de discipulado para conhecer a igreja, a doutrina, como é que funciona. Estão bem relacionados com a igreja, famílias também estão lá. Então, o prejuízo é grande. O prejuízo é muito grande. Tem muita gente com prejuízo emocional, tem muita gente com prejuízo relacional, desconfiados com os pastores, porque acham que o pastor é tudo igual, todo mundo quer o dinheiro dela, todo mundo quer se aproveitar dela, todo mundo quer tirar vantagem da posição social que eles têm, do carro que eles têm, da vida que eles têm, porque do ambiente de onde vieram, eram assim que eles eram tratados. Mas eu acredito, em resumo, que tem gente muito, muito sério nesse ambiente, sim. Aqui, pastor Fabiano, rapaz aqui. Paz, meu irmão. Eu gostaria de saber se, por acaso, desses momentos de pregações que muitos a gente recebe em nossa igreja, se naquele momento eu identificar que aquela pessoa está usando de heresia, qual é vamos supor, como seria para eu debater ou combater aquele momento ali, ou eu devo ficar calado? Geralmente, se for um culto público, por exemplo, você está num culto de um sábado, tem alguém aqui, ou aqui em qualquer outro lugar, você está lá, é um culto público. Se é na comunidade, eu acho que ir a pessoa e falar no culto público pode promover um mau entendimento. Então, acho que a primeira recomendação é procurar o pastor e esclarecer da sua dúvida. Pastor, ele falou uma coisa ali que eu fiquei na dúvida. Foi isso mesmo que ele falou? Não era isso? Porque a gente pode ter uma má interpretação. Pode. Agora, se confirmar, seria importante fazer o esclarecimento à pessoa. E o pastor fazer o esclarecimento para a igreja. Irmãos, doutrina errada e heresia errada não se passa pano, se esclarece. Porque os prejuízos doutrinários de uma má doutrina, de uma ideia errada, se alastram por muito tempo. A gente nem sabe infinitamente quando é que isso vai parar. Porque alguém disse uma vez, deixa eu contar rapidinho. A nossa igreja, a igreja que eu fazia parte, não a nossa igreja, a igreja que eu fazia parte, tinha um hábito de chamar vários pregadores, a igreja batista. E convidaram um cara, a igreja nunca tinha feito isso. Pastor, é filho de um grande amigo meu, pastor também, é um homem de Deus, e eu quero que a igreja aqui ouça e tenha atenção, e saiba que tudo que ele falar aqui é palavra de Deus, fiquem atentos. Ele começou a pregar. De repente, ele começou a falar sobre a gente ser doador de tudo que Deus nos deu. E se você perceber agora que Deus está lhe pedindo, tudo que você tem de melhor, traga aqui. Tinha uma irmã na igreja, uma irmã de muitas posses, a irmã levou um relógio. Teve uma outra irmã que na hora levou uma pulseira. Isso assim, na hora, nunca, na história da igreja, nunca tinha acontecido. Teve irmãos que assinaram, levaram um cheque em branco. Irmãos que não davam 20 conto na igreja, levaram um cheque em branco para o cara dizer quanto ele queria. Irmãos, o prejuízo que isso causou para pegar os bens, e o cara ia levar os bens. Botou para levar os bens. E o pastor ficou naquela saia justa. Tinha chamado ele, a igreja na época tinha 2 cultos, ele ia pregar de manhã e de noite. Desculpa, 2 cultos, era tarde, 5h30 e 7, e ia ficar para pregar 7h30 às 9. Só pegou no primeiro. Porque no segundo, quem estava chegando, quem estava saindo, disse, não, fica no cara, rapaz, estava pegando em relógio. E como era foi uma confusão. Então você percebe que a própria igreja já estava quase que vacinada contra isso. Mas depois, meu irmão, aí neopentecostalizou de vez. Esse seria um momento da igreja refletir as suas práticas, não. Ela avançou, hoje neopentecostalizada. E aí o negócio hoje está complicadíssimo. 12 pessoas, né? Ou mais, aqui. Pai, pastor. Paz, irmão. Quando o senhor falou ontem que o herege não deixa de ser herege, entende-se que ele tem consciência plena do que está fazendo. Absoluta.
ele tem consciência Sabe que absoluta. está indo ao erro e induzindo pessoas ao erro. Não há um texto na Bíblia, você vai procurar vários, mas não há um texto na Bíblia que mostre que para o herege tem caminho de volta. Não tem. Para o herege é o apóstata. O caminho da apostasia é caminho sem volta. Diferente do duvidoso, que pode até entrar numa conversa de uma heresia, mas Pode. com o tempo voltar atrás e ver que Pode. estava errado. Alguém pode perguntar por quê? Porque o assinte e a direção que o apóstata vai, ele vai em direção à natureza da Trindade. Ele vai agredir o Filho, ele vai agredir a obra do Espírito, ele vai agredir o próprio Pai. Isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente fala blasfêmia contra o Espírito Santo, mas esse pecado é voltado para a própria Trindade, porque são de mesma substância. Quem agride o Espírito, agride o Pai, agride o Filho. Então essa agressão não tem condições, por uma questão, eu não preciso nem Bíblia, só de lógica. Para que ele se declare apóstata, ele tem que se voltar contra aquilo que ele um dia professou. Se ele se volta contra aquilo que ele um dia professou, ele está se voltando contra o próprio Deus. É a única prática na Bíblia em que o perdão não é oferecido. É caminho sem, apostasia é caminho sem volta. Heresia é caminho sem volta. Obrigada. O microfone. Isso, João, apóstolo João. O apóstolo João, saíram do meio de nós, porque não eram dos nossos. Judas diz que eles são ímpios. Judas disse no livro que eles são ímpios. Paulo diz como os tais nem sequer se comam, juntem, conversem. Esse trato, essa percepção que a igreja evangélica tem que ter. Que a gente tem que ter muita clareza e muita maturidade para lidar com isso. Oi, boa noite. Oi, Daiane. Julgar é pecado, certo? Certo. Tá. Se eu julgo e excluo o herege da comunidade, eu estou pecando ou eu estou fazendo a vontade de Deus? Boa pergunta. A gente precisa recorrer a Mateus capítulo 6. Jesus vai dizer assim: não julgueis, esse texto é mal compreendido. Não julgueis, para que não sejam julgados. Porque com a medida que você mede, vos medirão também. A gente não sabe se ele quer dizer para a gente julgar, ou se para não julgar. Mais na frente ele vai dizer assim: não deem as coisas santas aos... Os porcos não é metáfora. É a ideia de você oferecer a palavra para alguém que vive no estado de imundícia e que essa palavra ele rejeita. Como é que eu vou saber se a pessoa está no estado de lamaçal de pecado, se ele é um porco na metáfora da expressão, se eu não fizer um pré-julgamento do seu estado? Eu preciso naturalmente dizer: olha, ele está naquele caso que Jesus disse, mas como é que eu vou fazer isso se eu não julgo? Como é que a gente divide isso? O que a Bíblia condena é o julgamento no qual o julgador não se observa a si mesmo. E aí ele vai dizer que antes de você, veja o texto, antes de você observar o cisco que está no olho do seu irmão, tire a... então quer dizer que se eu tirar a trave do meu, eu posso... o texto está dizendo. Essa condição de julgamento é possível. E é por isso que a igreja pode fazer um julgamento do herege. Por quê? Porque ela não está no caminho da heresia. Se a igreja é herética, ela não pode julgar o herege. Por quê? Porque ela tem uma trave no céu e quer tirar o cisco do olho do irmão. Está conseguindo entender? Por que a igreja pode julgar o herege? Jesus disse que o julgamento é possível quando o julgador está numa posição de contradição em relação a quem ele julga. Está conseguindo entender? Se você for, qualquer Bíblia, internet, bota julgar, pega os textos que aparecem. Tem momentos em que o julgamento é inadequado, é indevido. Mas perceba que quando é inadequado e indevido, é quando o julgador tem condições de fazê-lo. Quando é que ele faz? Primeiro,
Primeira condição que ele faz. Perceba que quando você está julgando, você pode ser julgado pelo outro. Ok. Se eu te julgo, você pode me julgar. Perfeito. Segundo, quando a medida que eu uso, vão usar para mim também. Beleza. Terceiro, eu me coloco numa condição de tratar dos meus erros para tratar o outro. E quarto, eu percebo a condução do outro e aí eu digo, eu posso julgar você. Posso dar outro exemplo. 1 Coríntios capítulo 5. Paulo tem um problema naquela igreja de um irmão que tem relação sexual com a mulher do pai. Lembra desse texto? 1 Coríntios capítulo 5. Tem um irmão que tem relação sexual com a mulher do pai. No final da carta, Paulo vai dizer para a igreja, julguem o tal. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o texto? Porque aí fica melhor se a gente abrir o texto. Pastor, desculpa demorar tanto na resposta, mas para ficar mais claro. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5. Deixa eu botar logo no texto aqui. Verso 11. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer um que dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, a mesma recomendação que ele já deu, você não deve nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora, não devem vocês julgar os que estão? A igreja exerce um julgamento a partir da premissa bíblica. Deus julgará os de fora. Vocês expulsem esse perverso. A gente passa muito pano. Tem irmãos que vê isso aqui e quer julgar Paulo. Ai, muita dureza, meu Deus. Tem um pastor aí na televisão que ele fica corrigindo os ensinos de Paulo. Ele foi falar contra a questão da escravidão. Lá o caso de Filemon, Onésimo. Ele foi dizer que era um absurdo ter um texto daquele na compreensão bíblica. Porque dá padrão para que alguém possa ter um escravo. Pelo amor de Deus. A percepção de escravagismo do Antigo Testamento, Novo Testamento, não tem nada a ver com a percepção da escravidão que aconteceu no Brasil, por exemplo. Tem nada a ver. Aí são esses tipos de compreensões que a gente vai admitindo. A igreja pode exercer o julgamento. É possível alguém ter pecado contra o Espírito e não ter percebido? É possível alguém ter pecado contra o Espírito e não ter percebido. Olha, essa é uma questão que eu fico me perguntando agora, né? Agora. Porque assim, João vai dizer assim, o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Eu acho que o próprio Espírito Santo pode nos esclarecer das verdades sobre ele. E nesse sentido, porque em sendo pecado, naturalmente ele cometeu uma blasfêmia. E aí não tem perdão. Eu acredito que não. Porque talvez eu admita que o texto tivesse uma cláusula. O texto não coloca a cláusula. Se alguém blasfemar contra mim e ele não tiver consciência, não diz. Se eu tiver que ser literal, o texto para mim é isso. Blasfêmia é blasfêmia. Que a gente tem aquele texto que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Existe um momento em que a pessoa não conhece a verdade. Não, mas aí me parece que é um crente, não é isso? Não um crente, ela falou, não um crente. Não, porque o ímpio sim, porque Deus não leva em conta o tempo de ignorância. O ímpio tudo bem. Mas eu me entendi como fosse um crente. Como eu não vejo uma cláusula de exceção nesse texto, me parece que qualquer blasfêmia contra o Espírito Santo é tratado como blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu não sei se a pessoa não tem essa clareza total, não sei o que é. Não sei se ela não tem essa clareza total de aquilo que ela está dizendo ou fazendo, ela não está afetando o Espírito. Eu tenho dúvida se ela não tem.
Ok. Nossa gratidão ao pastor Povo, Fred. obrigado, sempre à vontade. Lembrando, meus irmãos, nós já estamos marcado a nossa segunda semana teológica, a nossa terceira. Nossa segunda, a supremacia das Escrituras, primeira semana de setembro, quinta, sexta, sábado, e a última será em dezembro. Nós temos o tema que é um tema de um livro também, o Ser de Deus. Vai ser o tema do aniversário da igreja e nós vamos estar trabalhando também 3 dias aí com preleições muito importantes para cada um de nós. Nossa gratidão aos preleitores, nossos irmãos que participaram. Se você tem alguma pergunta, você pode mandar para o WhatsApp comercial da igreja, eu encaminho para o pastor. Mais uma vez, essa pergunta pode ser também compartilhada e a resposta do pastor com os irmãos. Então você pode enviar através de áudio ou através de escrita a sua pergunta para os 2 preleitores. Eu envio para eles e compartilho com os irmãos que tiverem interesse de participar, ok? Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor por esse momento. Pai, muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Fred. Quero te pedir um retorno de paz, tanto para ele como para meus irmãos que estiveram aqui conosco. Aqueles que não puderam comparecer devido aos seus compromissos e outros afazeres, que o Senhor tenha piedade e ajude também nossos irmãos, para que em outras oportunidades eles possam estar conosco. Pai, muito obrigado por tudo que ouvimos. Leva-nos à tua santa paz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e não saia sem cumprimentar o seu irmão, sem dar a paz do Senhor a ele.